Olá, minha irmã, Deus venha abençoar você e sua casa, tá? Vamos aqui ler Números, capítulo 12, para que nós venha entender um pouco da palavra do Senhor, tá? Vamos orar um pouquinho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, graças a Te dou, Senhor, pela noite. Obrigado, Senhor, por mais um dia aqui se iniciando. Peço a sua proteção, peço que o Senhor Espírito Santo de Deus nos enche agora, Pai, para que nós venhamos compreender a sua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. É Números capítulo 12. E o versículo vamos ler a partir do 1, tá bom? E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita, com quem casaram, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu a menina falando, né? Miriam e Arão falando contra Moisés. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então Moisés era uma pessoa muito mansa. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: vós três saia à tenda da congregação, e saia eles três. E saiu eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse: ouve agora a minha palavra. Isso o Senhor dizendo. E disse: ouve agora a minha palavra. Se entre vós houve profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. O Senhor está irado aqui, viu? Porque ele não tem vergonha na cara, né? De estar falando contra o servo dele, contra Moisés, que era um homem manso, justo, né? E fiel ao Senhor. Então, nós temos que prestar muita atenção em quem nós estamos falando. A gente não conhece ninguém. Nós só conhecemos nós mesmos e pouco. Então, que nós prestamos bem atenção antes de falar qualquer coisa de um irmão. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou-se sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecados. E aí, minha gente, top, né? Então, realmente nós não podemos falar de seu ninguém, porque nós não somos juiz. Nós podemos repreender dentro da palavra alguém que esteja fazendo alguma coisa errado contra o Senhor. Podemos repreender e chamar atenção, sim, porque senão nós estamos pecando também. Mas falar vagamente de uma pessoa sem merecer nada, não podemos, estamos pecando. E olhe, tenha muito cuidado de falar de um servo do Senhor, de um filho do Senhor, porque é sério. Por isso que ele diz: ai daquele que mexe nas meninas dos meus olhos. Então, que nós, é uma reflexão muito interessante,
que antes de falar dos outros, a gente venha repreender nós mesmos, né? Bater na nossa boquinha. Porque nós não, né? Não falamos. Na hora que nós estiver comentando alguma coisa de alguém, de nós lembrar, Senhor, perdoe, em nome de Jesus. Não sei o que eu digo. Na mesma hora, nós venhamos pedir perdão ao nosso Pai. Porque nós não podemos falar do nosso irmão. Porque quando a gente aponta o dedo, né? Quando a gente aponta o dedo, ó, vai um para a pessoa, sobe um para Deus e 3 vem para nós, né? 3 dedos vem para nós. Então, nós não podemos apontar o dedo para ninguém, porque nós somos julgados 3 vezes. Sério, né? Por isso que o Senhor diz, quem é você para julgar o filho alheio? Né? Então, essa é uma palavra muito especial, que nós podemos aprender muito com a Bíblia, com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos ensina como a gente andar nessa vida, né? Nessa caminhada que é muito difícil para nós aqui, caminhada de pecado, e a gente tem que observar toda vida que a gente pecar, e nós se ajoelhar perante o Senhor e reconhecer que nós pecamos, então nós seremos perdoados. Mas se nós não fizer esse negócio aí, coitado de nós, vamos ressuscitar a segunda morte. para morrer no fogo de novo. Oh, meu Pai, que não seja isso, né? Que não seja esse o nosso final, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, graça te dou, Senhor da glória, por tudo. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Nos ajude, Pai, a entrar, Pai, a sua palavra dentro do nosso coraçãozinho, da nossa mente, que fique gravado, meu Deus, para que nós não venhamos pecar contra ti, nem contra o nosso irmão. Nos ajude no dia de hoje, Senhor. Nos encha, Pai, do seu Espírito Santo de Deus. Nos dê sabedoria, fé, confiança e amor por ti e pelo nosso próximo. Nos ajude, Senhor. Precisamos muito de ti. Precisamos ser reavivados espiritualmente. Em nome de Jesus, nos ajude. Cuide de cada um de nós. Cuide das pessoas que estão enfermas, Pai. Abençoe todas elas, Paizinho de Deus. Cuide delas. Traga elas para os seus pais, para os seus filhos, pela sua família. Traga essas pessoas que estão enfermas, Pai. Vá curando cada um deles e libertando, Pai, de todo mal, de toda enfermidade, Pai. De todo o egoísmo, de toda a mente ruim. Que o Senhor, o Espírito Santo, venha habitar nessas pessoas. E ajude, Pai, a nossa população. E perdoe nossos pecados. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.